Na floresta perto de Cherry Falls, Virgínia, um casal de adolescentes Rod Harper, Jesse Bradford e Stacy Twelfman, Blair, estão namorando em um carro quando uma mulher de cabelos negros aparece e mata os dois. Enquanto isso, na cidade, a adolescente Jodie Marken, Brittany Murphy, filha do xerife local, está com seu namorado, Kenny, Gabriel Mann, que acha que é hora de ver outras pessoas. Jodie volta para casa para encontrar seu pai, Brent, Michael Bean, chateada por ela ter passado do toque de recolher. Brent e seus ajudantes começam a investigar os assassinatos no dia seguinte. Eles veem que o assassino gravou a palavra virgem em ambas as vítimas. Na escola, Brent encontra o professor de inglês, Sr. Leonard Marliston, J. Moore, que o incentiva a divulgar mais detalhes do assassinato aos alunos e à cidade, a fim de eliminar a possibilidade de segredos. Annette Duwald, também virgem, está sozinha em casa quando é morta da mesma maneira que os outros dois adolescentes. Preocupado com a segurança da cidade, Brent realiza uma reunião no colégio para contar aos pais a natureza dos crimes. Nenhum aluno é convidado, mas Jodie e seu amigo Timmy, que ficou depois da escola, testemunham a reunião. Timmy pede o celular de Jodie emprestado e vai até a escada para fazer uma ligação. Jodie desce as escadas para encontrá-lo e descobre seu cadáver em um vestiário. Ela é confrontada pelo assassino que a ataca, mas ela consegue escapar. Na delegacia, Jodie descreve o assassino para um policial, que desenha um retrato falado. Brent confidencia a um velho amigo, Tom Sisler, o atual diretor do ensino médio, que o suspeito se parece com Laura Lee Sherman. Os dois estão visivelmente nervosos. De volta à escola, Jodie e Kenny se reconciliam. Mais tarde, Jodie aprende com sua mãe sobre a história de Laura Lee. 27 anos antes, Laura Lee era uma solitária no ensino médio. Ela alegou que 4 garotos populares da escola, incluindo Brent e o diretor do colégio, a estupraram. Uma noite. Seus gritos caíram em ouvidos surdos, e ela deixou a cidade para a periferia rural, de onde raramente era vista ou ouvida novamente. Depois de Jodie descobrir a verdade, decepcionada com a hipocrisia de seus pais, ela visita Kenny em sua casa. Eles conversam e Jodie, chateada com os pais, tenta fazer sexo com Kenny. Ele se recusa, fazendo-a ficar chateada e ir embora. Depois de ouvir a notícia de que o assassino estava atacando virgens, os estudantes do ensino médio da cidade se reúnem em uma cabana de caça abandonada para entrar em uma orgia em massa. Brent vai à escola para encontrar Sisler, apenas para encontrar o diretor morto em seu escritório com as palavras "Virgem não" gravadas em sua testa. Antes que Brent pudesse reagir, ele é nocauteado pelo assassino. Jodie, que se recusou a comparecer à orgia com Kenny, está andando de bicicleta quando passa pela casa do Sr. Marliston e o vê arrastando um baú pesado para dentro. Ela o ajuda a colocá-lo na casa e ele casualmente menciona que o pai dela está dentro. Ela abre e encontra seu pai, espancado e ensanguentado, antes que ela fique inconsciente. Na orgia, Kenny está prestes a fazer sexo com uma garota quando muda de ideia e sai para encontrar Jodie. Dirigindo, ele fica intrigado ao ver a bicicleta dela do lado de fora da casa de Marliston. Em seu porão, Marliston coloca uma peruca e maquiagem para se tornar Laura Lee Sherman. Marliston revela que é filho ilegítimo de Laura Lee Sherman e pede a Brent para recontar a história do que aconteceu naquela noite, 25 anos antes. Brent revela que os 4 meninos, incluindo ele mesmo, realmente estupraram Laura Lee. Marliston diz que sua mãe se tornou uma psicopata abusiva após o estupro e que um dos estupradores é seu pai. Há uma implicação de que Brent é, na verdade, o pai biológico de Marliston. Ao mirar em virgens, Marliston roubaria todos os pais ricos de seus preciosos filhos virginais. Kenny entra na casa e liberta Jodie enquanto Brent luta com Marliston, que consegue matá-lo brutalmente. Jodie e Kenny
fogem para a orgia com Marliston em uma perseguição furiosa, matando um oficial no caminho. Ele irrompe por dentro empunhando um machado e o pânico em massa explode. Depois de esfaquear os alunos em pânico e tentar escapar, Marliston luta tanto com Jodie quanto com Kenny sendo gravemente ferido durante o combate. Eventualmente, Marliston é empurrado de uma varanda por Jodie e empalado em postes de cerca. No início ele parece estar morto, antes de reviver brevemente, apenas para ser prontamente morto a tiros pela investigadora da polícia Mina, que descarrega 2 pistolas nele. No dia seguinte, Jodie esconde os motivos das mortes da polícia e ela e sua mãe fogem da delegacia. Ao saírem da cidade, Jodie vê alguém parecido com Laura Lee Sherman desaparecer atrás de um ônibus escolar em movimento. Se quer sobreviver, não faça sexo. Na cartilha dos slashers, concebida na década de 80, um dos principais tópicos de sobrevivência está relacionado à virgindade. Os promíscuos, usuários de drogas, os atletas ignorantes e até mesmo os chatos sempre estiveram na blacklist dos principais assassinos do período, como se o mínimo desvio de responsabilidade fosse suficiente para condenar alguém à morte. O conceito é banal e serve apenas como um ensinamento aos desajustados sobre resistência aos malefícios da juventude. Quando o horror teen pânico, de Wes Craven, brincou com as regras e clichês do subgênero, houve aqueles que aprenderam e resolveram copiar a fórmula e os que a utilizaram como padrão a ser evitado, como o suspense medo em Cherry Falls, lançado em 2000, destacando o rosto da promissora namoradinha da América, Brittany Murphy. Na verdade, a tentativa de fugir do clichê "virgens sobrevivem ao assassino" se encerra no argumento geral, do longa de Geoffrey Wright, que posteriormente completaria a carreira de forma melancólica ao atualizar a obra de Shakespeare, Macbeth, para os jovens em 2006. Todo o restante se esbarra em soluções fáceis e artificiais, que não são salvas nem pelas tentativas de satirizar o estilo, como a inspiração de 1996. Para piorar a avaliação, o cineasta entrega um trabalho preguiçoso, com péssimas posições de câmera, intensificado pela edição com exaustivos flashbacks. Uma pequena cidade da Virgínia, nome sugestivo, chamada Cherry Falls, expressão inglesa que denota a perda da virgindade. Uma série de assassinatos está incomodando os moradores. Um jovem casal, entre beijos e insinuações sexuais no interior de um veículo, está numa discussão produtiva sobre a possibilidade de fazerem sexo, com o rapaz tentando convencer a garota de seus sentimentos e da chegada do momento certo para o ato, exemplificando com alienígenas e planetas desconhecidos. Alguém os observa num veículo próximo. A figura escondida pelo roteiro acende o farol, obrigando o jovem a tirar satisfações até ser golpeado inúmeras vezes, numa citação ao primeiro crime do assassino do Zodíaco. Após uma tentativa desesperada de fugir, a garota é sucumbida ao serial killer, sendo encontrada no dia seguinte pregada a uma árvore, Drew Barrymore fazendo escola, com uma palavra em sua coxa, marcada com um punhal: Virgem. Após algumas mortes com a mesma assinatura, o xerife da cidade, Brent Marken, Michael Bean, que só aceitou fazer um slasher por se tratar de uma sátira ao gênero, percebe que a única conexão entre os crimes é a virgindade das vítimas. Temeroso com a possibilidade de ter a própria filha, Jodie Marken, Brittany, assassinada, ele realiza uma reunião na cidade, apresentando um possível perfil do assassino e as vítimas em iminência, gerando uma confusão entre os pais e o delírio dos adolescentes que organizam a festa Holocausto do Ímen, com a desculpa de salvar vidas. O humor se faz presente no evento dos jovens, principalmente com a participação dos nerds, com muitas garotas se sacrificando com o apoio até mesmo dos pais. Com uma vestuária feminina, incluindo as unhas pintadas de vermelho, o assassino tem motivações referentes ao estupro da jovem Laura Lee Sherman,
num passado que envolve 4 personagens, incluindo o xerife. A violência é contida, assim como as poucas cenas de assassinato são censuradas e sem impacto. A matança no último ato se baseia no som irreal da faca, sem exibir corpos mutilados ou violência, provavelmente para facilitar a identificação do público adolescente. Sem sangue ou qualquer atrativo, resta ao público quase nenhuma motivação para uma conferida. Porém, vale a pena conferir esse filme. Inscreva-se no canal, comente, curta o vídeo. Muito obrigado.